Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E a nossa convidada de hoje é a Ana Minuto, da Minuto Consultoria. Aqui a gente vai falar de empreendedorismo, diversidade, e ela vai falar um pouquinho pra gente da trajetória dela também. Ana, prazer te receber, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, querida, é um prazer aqui estar com seus, como é que eu posso dizer, visionários, né? Porque pessoas que estão assistindo esse programa provavelmente são visionárias. Isso, que bacana. Ana, que sorriso lindo, hein? Eu trato bem deles, viu, gente? Tratem dos dentinhos porque precisa, porque tá caro. Querida, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, Ana Minuto, e depois a Minuto Consultoria. Conta aí como é que você trabalha, como é que você desenvolve aí tantas coisas aqui que eu andei lendo de você. Ah, ótimo. Bom, meu nome é Ana Célia Minuto de Campos, sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minuto de Campos, do extremo da Zona Leste, Guaianazes. Hoje já não estou lá, mas sou uma pessoa, mulher negra, periférica, e a minha história começou com a minha mãe. Então minha mãe passou por um processo de violência doméstica quando eu era um bebê ontem, né? E a partir daí ela resolveu criar organizações no extremo da Zona Leste para combater a violência doméstica e discriminação racial. Então eu sou ongueira, eu digo, né? Eu comecei dentro de ONGs e quando eu fiz 16 anos comecei para o mercado de trabalho. Meu primeiro trabalho foi trabalhar com a minha mãe. Minha mãe era costureira e ela me levou para ser infestadeira. Aquela pessoa que fica levando o pano para baixo e para cima, e eu olhava para aquilo e falava, não tem nada a ver comigo. E aí acho que eu fiquei uns 2 anos e aí comecei a procurar emprego, fui funcionária pública, porque na minha geração, que é ontem também, o caminho é ou você é funcionário público ou você é empreendedor, principalmente para a população negra. E aí fui para o Correio, fiquei alguns anos no Correio, mas também não me achava ali. E quando eu fiz 24 anos, veio o IG, né? Então não sou tão nova assim. Veio o IG, que era a internet gratuita, né? Um provedor de internet gratuita, e eles estavam fazendo cadastro de usuários. E aí foi aí que começou a minha carreira na área de tecnologia. Então eu sou formada e pós-graduada na área de tecnologia. Comecei a minha faculdade, tinha 24 anos, que esse também é um dos desafios para os grupos subrepresentados, que nós começamos a fazer faculdade muito mais tarde. Então, enquanto pessoas brancas ou de um determinado recorte começam com 19, com 18, com 17, a população negra ou os grupos subrepresentados começam acima dos 24 anos. E isso também é um desafio para o mercado, né? Também é um desafio para o desenvolvimento das empresas, principalmente quando se fala de diversidade e inclusão. E aí eu comecei a trabalhar no IG como atendente de telemarketing. E naquele momento, como agora também, a gente está tendo um desafio com talentos, né? Então, na nossa geração, nós tínhamos que ficar no emprego e morrer naquele emprego, quem conseguia. Hoje, a geração atual, eles não querem mais viver isso, eles querem estar numa empresa onde faz sentido para eles, onde eles podem desenvolver o propósito, onde eles podem ajudar a empresa. E naquela época, a gente trocava de trabalho porque a gente queria fazer mais dinheiro. Então, telemarketing é isso, é 10, 20, 30, 40, o que for a gente troca de trabalho. E aí eu fui para uma empresa, o primeiro provedor do Brasil, que se chama PSNet. Lá eu vi que dava para eu fazer faculdade, que eu podia pagar a faculdade, e foi isso que eu fiz. Então eu fiz sistema da informação, trabalhei mais de 15 anos dentro de grandes corporações, fazendo implantação de call centers, desde o som de fábrica até as pessoas atendendo. E quando eu fiz 33 anos, a minha mãe faleceu. E aí foi um novo olhar para a vida, né? Porque ela tinha ONG, eu fiquei naquela dúvida se eu ia para a ONG, se eu ficava na área de tecnologia. Fui para a ONG, fiquei 2 anos, escrevi projeto para a UNFPA, para a ONU, atendemos milhões de pessoas a partir daí, mas era diferente de hoje, né? Então hoje os movimentos sociais e as ONGs, elas são vistas de forma diferente do que era vista há 15 anos atrás. Então era uma luta para você conseguir cesta básica, era uma luta, e a realidade era outra. Então, fiquei 2 anos e voltei para o mercado de trabalho. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, já não fazia mais sentido. Comecei a me questionar, e aí uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, a gente falou um pouco sobre isso, né, antes, que a gente tem que estar onde o coração da gente está. Quer dizer, você, quando decidiu voltar, você não se encontrou mais ali, né? Não fazia mais sentido. Já estava transformado em você, né? Tem uma coisa, né, que eu gosto de dizer, que você vem
E eu fui programada para fazer o que eu faço. Só que eu não queria. Eu estava cansada, porque minha mãe passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. A gente não teve mãe praticamente, né? Porque ela vivia em movimentos sociais, ela vivia no carnaval, ela vivia... E aquilo, por mais que eu não queira, vai gerando na gente um ranço, um estresse. Um ranço, exatamente. Um ranço. E aí eu falei, não quero mais saber disso, não quero mais saber de preto, não quero mais saber de pobre, não quero mais saber de problema, não quero mais. Vou para a área de tecnologia, deu água, né? Fiquei na área de tecnologia, aprendi muito, fiz grana, né? Então se hoje eu tenho o meu negócio estruturado da forma que ele está e as coisas que eu devo à área de tecnologia, porque esse mindset de agilidade, de criação, cara, pivota, deu problema, vai pro próximo, não fica sofrendo porque você tá numa coisa que não funciona, e é isso que eu fiz. E aí, naquela época, eu sou uma pessoa que fui treinada para estudar muito também. E aí, naquela época, eu falei, gente, eu devo estar com alguma coisa, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Você é hiperativa. Super. E aí, fiz um curso de coaching, né? Naquela época, ninguém falava em coach, era você dava um rim num processo de coaching, no curso de coaching, e aí foi que eu comecei a responder algumas perguntas. Por que a população negra é tão potente e não conseguia ir para o próximo nível? E porque as mulheres também passavam por isso, que é o que eu vivenciava no meu dia a dia. Sim, era teu olhar, estava ali, né? E aí eu fiz esse curso, mas aí, como empreendedora nata, sai criando. Aí eu tinha aberto um salão de cabeleireiro antes, acabou não dando certo porque a minha parceira tinha uma outra visão de vida. Depois eu peguei do que tinha uma cera que eu comprei que era caríssima, resolvi abrir um centro de depilação. Aí abri um centro de depilação, fiquei 8 anos nesse centro de depilação, e foi nesse centro de depilação que eu aprendi o que é empreender, né? Porque as pessoas acreditam que empreender é só você abrir um CNPJ e que você vai ficar rico de um dia para o outro. Eu também acreditava nisso, mas não deu. Deu ruim. E aí eu passei... Não é só isso. Não, passei 8 anos, mas foi uma escola. Que é esse entendimento do que é o negócio, quem é o seu cliente, o que você precisa fazer, a sua organização financeira, planejamento, tudo eu aprendi dentro dessa empresa. E aí, ao mesmo tempo, eu já tinha consultoria. E aí, como eu faço um trabalho há muito tempo na internet, né? Veio a pandemia e aí aconteceu um boom sobre diversidade e inclusão devido a todos esses desafios que nós vivenciamos durante a pandemia, né? Com a morte de negros, que acontece com constância, aqui no Brasil a cada 12 minutos uma pessoa negra é morta, mas hoje nós temos isto, e isto muda tudo. Porque antes você não tinha como gravar, antes você sofria assédio, você não tinha como gravar, você sofria racismo, você não tinha como gravar. E hoje a gente grava tudo, hoje é um hábito. Então a tecnologia também permitiu que os grupos subrepresentados tivessem voz. Então hoje a gente tem aí 56% da população que é negra, de 100% dos empreendedores, 50% ou um pouco mais são negros. Dentro do país a gente tem 28% de mulheres que são negras. Quando a gente pensa aí no mundo de investimento, que é o que a gente está falando, só 7% da população que investe são negros. E a gente não tem contabilizado mulheres negras. Então, a gente vê que existe aí um processo de mudança desse paradigma. Eu sempre digo que o capitalismo criou a sociedade como ela está hoje, e vai ser o capitalismo também que vai mudar essa sociedade. A gente muitas vezes vem com essa ilusão de que vamos fazer diversidade porque é certo ser feito. Legal, bonito, seria muito bom que fosse genuíno, mas não acontece. Só acontece quando as empresas começam a perder dinheiro. Só acontece quando o funcionário perde emprego. Só acontece quando o cara está perdendo bônus. Então, só quando mexe no bolso, né? Só quando mexe no bolso. Enquanto não mexer no bolso, a gente vai continuar contando histórias, dizendo que é muito bonito, PowerPoint, que é legal, coloca uma pretinha lá para falar que bom, temos até uma pretinha, temos até uma mulher, temos até um gay, temos até um PCD, mas é só para fazer número. E a diversidade e inclusão é uma jornada. É uma jornada principalmente de autoconhecimento, porque você começa a perceber quais são os seus vieses, né? Porque essa pergunta, por que não tem mulher? Porque ninguém nunca pensou que uma mulher poderia estar ali. Por que riram de você? Porque para eles, primeiro, já era um absurdo você estar ali. Falar que tem que trazer outras mulheres, da onde que ela veio? Então, os nossos preconceitos, são isso acontece vieses, com qualquer um de nós, está aí. E a gente só consegue
diminuir, e eu digo essa ilusão de que eu não tenho mais viés, não tem como. Por enquanto, nós somos programados dessa forma. A gente precisa ampliar a nossa visão em relação, reconhecer esses vieses para poder fazer algumas mudanças. Você sabe que você estava falando e você tem uma potência na sua voz, né? Quando você tá falando. Eu acho que você tem uma fortaleza, você tem uma história. Eu não vou falar que você tem dores, mas você tem uma vivência, e isso te traz tanta potência, você falando, que isso é muito bacana. E quando você estava falando que muitas empresas contratam não porque precisa, porque é bonito tal, mas porque impacta o bolso, a consultoria McKinsey, ela lançou faz pouco tempo uma pesquisa, e nessa pesquisa está falando o seguinte: de 700 empresas da América Latina, que eles fizeram essa pesquisa e que tinha mulheres nos cargos altos de diretoria e tudo mais, essas empresas tinham 50% de chance a mais de ter um faturamento melhor e em torno de média de 22% no EBITDA. Então, por que as empresas estão contratando mulheres? Porque acha bonito? Não, é porque as mulheres, e principalmente nessa nova economia, a gente está falando de soft skills, né? A gente tem mulheres. Então, quando impacta o bolso, é importante. Por isso que tem que sim impactar o bolso, porque senão ninguém vai perceber. E outra coisa, quando é uma ação pontual, essa empresa ela tem que ser mapeada. Porque não adianta você fazer só ação, né, pontual. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, não é conversa, são ações, né? Isso aí tem que ser executado, e eu concordo plenamente com o que você está falando, e é uma das causas que mais me dão prazer em trabalhar, e eu tenho esse olhar, e eu fico muito contente de saber que você está à frente aí conduzindo muitas coisas. Parabéns, viu? Obrigada. Mas me conta um pouquinho, dentro da tua consultoria, qual que é o teu principal produto? Como que você atua hoje? Porque eu vou te falar o seguinte, é desafio. Você trabalhar com pessoas, você tem esses números, é desafiador. Mas, por outro lado, trazer essas pessoas, você vai trazer os negros, você vai trazer mulheres. Tem muitas pessoas que a gente tem quase que pegar na mão para fazer, né? Acho que a gente tem, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, eu acredito que tem dois caminhos e duas responsabilidades nesse processo. Existe uma responsabilidade dos líderes em fazer de fato a diversidade acontecer. Hoje o maior desafio das empresas é a média gerência, porque ela acredita realmente que se ela, para colocar uma mulher, ela tem que, para tirar um homem, tem que colocar uma mulher, não consegue entender que diversidade e inclusão é prosperidade, porque isso aumenta o engajamento, isso aumenta a criatividade, isso aumenta a inovação, isso traz resultado para o seu negócio, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que você deve ver com frequência, é a questão de nós, enquanto grupos subrepresentados, não termos essa motivação de alma, porque é uma motivação de alma, de se apropriar dos ambientes. Nós temos ainda esse processo do menos, de que não é para mim, de que eu não estou conta, de que eu não sei fazer. E muitas vezes tem a oportunidade e nós não conseguimos acessar essa oportunidade. Ou deixamos ela passar porque não nos sentimos bons o suficientes. Isso é uma realidade do Brasil, devido ao processo escravocrata que nós passamos. Então, se você deve ter viajado para o Israel algumas vezes, deve ter ouvido várias vezes do síndrome dos vira-latas, né? Que é isso, todo mundo é melhor que a gente. Brasileiro, né? Todo mundo é melhor que a gente. Nós somos o país mais criativo do mundo. Somos o país mais diverso do mundo. Nós realmente somos uma potência em várias coisas, mas a gente sempre passa olhando a janela alheia, né? E isso é um dos desafios que a gente tem, que é esse fortalecimento da nossa autoestima e do nosso poder de realização, de criatividade e de inovação. Quando a Minuto Consultoria tem como objetivo ajudar as empresas a ampliarem a sua consciência em relação à diversidade e inclusão e tornar os seus ambientes mais equânimes e inclusivos, né? Porque não é só você colocar uma mulher e colocar só um negro ou colocar só um PCD. Tem toda uma cultura e políticas que precisam ser transformadas para que isso aconteça. Então, a gente faz isso através de treinamentos, processos de coachings para grupos subrepresentados, porque tem muita gente que está lá, mas não consegue se equiparar em relação ao conhecimento, em relação a soft skill. Isso é natural devido a esse processo que nós temos, principalmente de desigualdade social no nosso país. Então, a consultoria ela nasceu com esse objetivo de enegrecer o mercado de trabalho.
Que é trazer mais negros, mais mulheres, mais grupos subrepresentados. Hoje a gente já atingiu aí 6 milhões de pessoas nesse processo. Mas 6 milhões de pessoas, quantas empregabilidades vocês trabalharam nesse período? Quanto tempo você está com a... Estou com a consultoria há 8 anos. Tá. E vivendo só da consultoria 4. 4 anos. Há 4 anos. Mas esses números, quantos números vocês já conseguiram empregar? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo não é empregar, o nosso objetivo é fazer esse processo de educação e fazer conexões das pessoas com as empresas. Então, por exemplo, a gente desenvolveu aí um projeto chamado Potências Negras, que são 12 horas de atividades, onde 4 horas de trilha, empregabilidade na hora do almoço, com as empresas conhecendo e fazendo essa troca. À tarde, a gente tem painéis falando sobre determinados assuntos. O nosso próximo vai acontecer em novembro, dia 5 de novembro, que fala sobre tecnologia. Por quê? Bacana. Muito mais do que empregar, essa pessoa precisa entender que é possível para ela. Então, o foco de vocês é genuíno. Porque tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. Não tem como. Que é uma discussão que eu faço com as empresas. Você quebra paradigmas muitas vezes, né? Então, assim... uma transformação. Eu recebo cada mensagem que as pessoas falam. Porque é um evento onde negros falam para negros. Diretores negros, gerentes negros, coordenadores negros, criadores negros. Por quê? A Viola Davis foi perguntado para ela, né, sobre por que representatividade é tão importante. E ela falou, as pessoas precisam ver os seus sonhos realizados. E é isso. Quando vem você como uma mulher investidora, elas falam, putz, é possível. Quando vê eu como CIO, como LinkedIn, como Top Vote LinkedIn, como LinkedIn Creator, como... As pessoas falam, é possível. Porque eu acredito que um dos maiores desafios que o processo escravocrata trouxe, não só para a população negra, mas para o brasileiro em si, é esse não direito ao sonho. Se você não sonha que é possível, você não é capaz nem de criar nada para que aconteça. Que é o que você falou, que a gente conversou ali atrás, que é a questão da síndrome do vira-lata, né? E também a gente sabota os sonhos o tempo todo, né? A gente já tem um não ali pra gente mesmo. E muitas mulheres têm isso, você vê isso? Sim, e isso, na realidade, uma coisa que eu sempre digo trabalhando com coach, com desenvolvimento humano, que a sociedade, conforme ela está criada para lembrar que só algumas pessoas podem. E essas pessoas têm um padrão, essas pessoas são de uma forma. Quando você assiste TV, por exemplo, quantas mulheres acima de 50 anos você vê? Quando você assiste TV, quantas mulheres negras você vê atuando? Quando você vê catálogo de vendas e compras, quantas mulheres fora de um padrão que foi pré-estabelecido? E aí, se eu olho aquilo e só vejo pessoas diferentes de mim, automaticamente e sintomaticamente a minha mente acredita que aquele lugar não é para mim. Não tem representatividade. Se a gente vê hoje, saiu uma pesquisa dos CIOs, os CIOs que mais ganham grana no Brasil. Se não me engano, são 10 ou 12. Todos homens brancos. E aí, se você mostra um negócio dele para uma criança, se uma criança vê isso, o que ela entende? Vai entender como realidade aquilo, né? Quando você cria uma filha e um filho onde você diz que ela só pode usar rosa e ele só pode usar azul e que ela não pode brigar com carrinho, você vai dizendo para as mulheres onde elas devem estar. Então, quando você... Hoje, eu ando muito por aí, recebo muitas mensagens. Então, quando as pessoas falam para mim, putz, você me mostrou que é possível. E é isso, meu papel não é aqui se é melhor, se é mais legal, já sei que tudo isso eu sou. Não preciso que ninguém me valide. Eu me valido todos os dias. Mas as pessoas conseguirem entender que um dia disseram para ela que não, mas que hoje a realidade é diferente e que ela pode fazer parte disso. E eu acredito plenamente que a tecnologia é um desses caminhos. Então, até 2025 vão surgir aí mais de 500 mil vagas na área de tecnologia. Nós formamos 42 mil pessoas por ano, todos homens, cis, de classe média. Os problemas estão mais complexos. Se nós não trouxermos os grupos subrepresentados para fazer essa mudança,
nós não Para vamos discussão, conseguir né? inovar. A gente Tem que não vai trazer pra conseguir discussão. avançar enquanto população, enquanto país. E é verdade isso. E é uma coisa que a gente tem sempre colocado e trabalhando esses olhares, tanto no corporativo, que a gente precisa trabalhar isso, tanto aqui quando a gente está falando no nosso ecossistema, para a gente trabalhar a nova economia. Não dá para você, hoje, como empreendedor, como empresário, pensar numa formação de time se a gente não trabalhar a diversidade. Entendeu? Isso que eu tenho colocado sempre. Mesmo nesse sentido, quando a gente está falando ali em startups, a gente tem menos de 10% de startups com mulheres. E ainda quando a gente vai falar de mulheres negras, é menos ainda. Então, qual que é até um dos objetivos, a gente tem trabalhado cada vez mais. É exatamente o que você falou. Se a gente tem mais mulheres aqui, como mentoras, como investidoras, apoiando, trazendo, olhando, mapeando, a gente consegue também trazer isso para um outro nível. Sim. Entendeu? Eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Né? Eu gosto de falar sobre dinheiro e falar dessas possibilidades que o dinheiro traz para a gente. O dinheiro traz para a gente a possibilidade de fazer escolhas melhores. Sim. Né? E se nós não tivermos mulheres e mulheres pretas falando sobre dinheiro, falando sobre investimento, as coisas vão continuar da forma que está. E aí, no dia, fazendo aqui uma divulgaçãozinha, no dia 25 desse mês, 25 de julho, nós vamos lançar o Black Win, que é um grupo de mulheres que investem, que vão treinar mulheres pretas, pessoas pretas, e no seu caso mulheres, para também serem investidoras. Quero conhecer. Porque se a gente não tiver... Quero conhecer já. Vai conhecer. Vou fazer o seu contato com a Luana. Porque se a gente não estiver nesses lugares de tomada de decisão e aonde o dinheiro está, tanto faz o quanto a gente se esforce para mudar Mas o aí sistema. A gente está falando de investimentos de forma geral, né? Você pode investir no negócio, você pode investir em ações. O que a gente precisa é transformar essas mulheres, enfim, e dar essas possibilidades. Isso, porque aí a ideia é desenvolver mulheres para serem investidoras anjos, para que elas possam investir em negócios de negros. Maravilha. Né? Então, e é isso que a gente precisa compreender, é uma coisa que eu discuto. Se você não tiver onde o dinheiro está, você não tem poder de decisão. Você não tem poder de barganha, você não tem poder para definir nada. Vamos juntas. Né? Vamos participar dessas redes também. Mesmo tendo esse grupo, que eu acho fantástico, em algum momento a gente vai precisar fazer co-investimentos, a gente vai precisar de outros cheques, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Trazer esses núcleos, ok, a partir dali a gente vai priorizar, mas também outras redes que querem co-investir, vamos trabalhar juntos, e com isso que a gente consegue crescer. Sim. A gente trazer, né, para dentro desse ecossistema, todas essas possibilidades também. Sim. Que essa é uma nova realidade que eu aprendi nas organizações. Não vai existir negócios e não vão existir times que não aprenderem a colaborar. Né? Então, o colaborar é uma coisa antiga dentro dos movimentos sociais, mas que as empresas, através dessa mudança que a pandemia trouxe, entendeu que se a gente não trabalhar no colaborativo, não trabalhar em conjunto, não fizer essa troca, vai demorar muito mais para que a gente possa ter minimamente um mundo melhor. Né? Então, o colaborar, o estar junto, essa troca é o que vai fazer essa mudança. Quando a gente pensa que em outros países a gente está já no 5.0, onde a tecnologia serve as pessoas, e no Brasil a gente ainda está nesse processo de tentar ir para o 4.0, a gente verifica aí que essas informações, elas precisam ser repassadas para outros grupos, para que realmente a gente consiga começar a equiparar conhecimento. Porque no final é isso, né? No final é falta de conhecimento, e o conhecimento é o que vai levar a gente para outros níveis. Exato. Eu
adorei, porque poucas startups com negros, eu já participei de, sei lá, centenas de bancas de validação de startups, realmente são poucas. E eu sempre tive esse olhar, quando tinha uma mulher apresentando, para apresentar a startup, o negócio dela, ou que seja como fundadora principal ou cofundadora ali, alguma coisa assim. E mulheres negras também, né? E dentro de alguns programas que nós temos para as mulheres, a gente sempre buscava trabalhar isso. E quando você trabalha isso com representatividade, é muito mais fácil da gente trazer essas mulheres para a gente conseguir dar apoio, não só de investimento, mas dar apoio de mentorias, também de apresentar outras mulheres também que estão nessa fase do negócio, da startup, ou que já passaram, que têm lições aprendidas, onde a gente consegue facilitar, entendeu? Então, trabalhar aí uma rede de apoio, entendeu? E é isso que a gente precisa. Ninguém está aqui para inventar a roda, mas a gente precisa fazer que isso realmente seja mais diverso e correto. Sim, com não certeza. Eu acho que esse que é o grande ponto aí. Mas eu também soube, você não trouxe aqui, mas a gente vai colocar o livro dela. Eu quero que você conta desse livro. Qual foi a tua inspiração? Como que tá isso? Que coisa linda. Parabéns. É um livro, são aspirações que a gente tem durante a vida, né? A gente tem objetivos, tem sonhos, você sonha com uma coisa, mas aquele momento não é aquele. E eu anotei, deixei guardadinho. E em um determinado momento, a Livraria Conquista entrou em contato comigo para falar que queria que eu coordenasse um livro. E eu falei, cara, é isso. E aí nós temos um livro chamado Empreendedorismo da Mulher Negra, A Potência, onde tem 14 histórias de mulheres em diferentes fases de idade, também diferentes fases do negócio, onde elas contam a experiência delas em relação ao negócio. Por que é tão importante este livro, não só para a população negra, mas para o Brasil em geral? Para a gente conhecer o Brasil de fato. Né? Porque empreendedorismo, é fácil falar de empreendedorismo de palco, mas quando a gente fala de mulher negra, essa mulher negra normalmente ela empreende por necessidade, e apesar de todos os desafios, ela faz o negócio dela acontecer. Então tem mulheres que têm empresa há 30 anos. Verdade. E que fizeram a vida, hoje ajudam família, hoje ajudam outras famílias, e a história da população negra sempre foi contada por outras pessoas. Né? Então, ou foi contada por outras pessoas, ou sempre as pessoas brancas que contam suas histórias enquanto empreendedoras. E aí, o meu objetivo foi trazer essas histórias, primeiro para validar o esforço e a coragem dessas mulheres nessa caminhada. 14 Depois, histórias. 14 histórias diferentes. Depois, esse processo de outras empreendedoras entenderem que o empreendedorismo é uma jornada e que o seu negócio não vai ficar milionário de um dia para o outro. E que você não vai chegar no próximo nível se você não realizar desenvolvimento humano e buscar conhecer sobre o seu negócio. Que você não vai conseguir avançar sem network e sem as trocas. Né? Porque a nossa realidade enquanto empreendedora negra eu vou empreender no que eu aprendi. Então, se aprendeu a trançar, se aprendeu a fazer artesanato, se aprendeu a games, por exemplo, ela aprendeu com alguém que estava na frente dela. Né? Então, quando tem esse processo do livro, ele traz essas histórias para se conectar com outras histórias, porque as pessoas a gente deu muita dica, né, para que as pessoas vejam que é possível, mas que tem aí uma caminhada neste processo. E a gente sai dessa romantização de que empreender é lindo, é legal e é fácil. Não é muito desafiador. Não tem glamour. A nossa população, principalmente, vem de almoço para comer a janta. A maioria das pessoas são empreendedoras, mas elas não conseguem pagar uma outra pessoa que seja um salário mínimo. Então, trazer histórias de sucesso, sim, mas também trazer os desafios e como resolver esses problemas. Porque cada um de nós está numa fase. Claro. E a população negra não empreende, a maioria não empreende porque acha legal, porque acha bonito. Empreende porque o mercado de trabalho não absorve, nunca absorveu. Né? Então, a gente está vendo essa mudança de paradigma em relação à recolocação profissional, mas a gente vai demorar 200 anos real para que a gente consiga minimamente ter mais negros dentro de grandes companhias. E aí, o que sobra, o que resta para os pretos é empreender.
E aí, o meu convite com o livro é: como é que eu posso empreender melhor? Como é que já teve gente que já passou por alguns caminhos, que eu posso também trilhar esses caminhos, mas buscando as minhas respostas e a minha forma de fazer. Então, é lindo o livro, é fantástico. Eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de gerar esse bebê. Que bacana, coisa linda. E eu me coloco à disposição aqui para ajudar vocês. Na verdade, eu quero estar junto. Eu acho que tem muitas oportunidades, tem muitos caminhos, tem muitas pessoas interessantes. E o que a gente tem que fazer é realmente quebrar paradigmas. E se vocês acreditam que dá certo, se eu acredito que dá certo, já deu. Então, estamos juntos aí para fazer. Agora, eu queria saber o seguinte: se as pessoas quiserem contato com você, como é que te localizam? Como é que você tá? E eu queria que você colocasse aí umas últimas mensagens, dicas, algumas coisas principalmente para as nossas queridas mulheres. O que você recomenda aí para as nossas queridas mulheres? Ótimo, obrigada. Primeiro, vocês me encontram em todas as redes como Ana Minuto. Se vocês quiserem comprar o livro, é só acessar meu site, anaminuto.com.br, que tem o link lá do físico e tem o link do e-book. O que eu posso dizer para as mulheres? Primeiro, é importante que vocês acreditarem o quanto vocês são potência, né? Porque metade do mundo foi gerado por nós e a outra metade somos nós. Então, não tem outra alternativa. Nós somos responsáveis por criar tudo que nós estamos criando até hoje. O segundo todas nós nascemos líderes, mas os ambientes vão sufocando essa liderança em nós. Então, todos os dias se proponha a treinar um pouco dessa liderança. Terceiro, entenda que durante muito tempo falaram que nós éramos inimigas, e é uma tática, porque quando a gente se junta, a gente transforma o mundo. Então, se aproprie da sua história e se conecte com outras histórias, para que você possa ampliar quanto ser humano e ampliar no seu negócio também. E quarto, que acho que vale para todas as pessoas, se esvazie um pouco de si para se encher um pouco dos outros. Nós só podemos fazer diversidade, só podemos ser pessoas melhores quando nos propomos a vivenciar e ouvir novas histórias. E nós só somos melhores todos juntos. Separado, a gente já entendeu que já não funciona mais. Então é importante que a gente crie aí redes, crie laços, crie amizades, crie grupos, para que a gente possa aí fazer com que o Brasil seja essa potência que ele já é, mas que ele seja reconhecida e possa trazer aí prosperidade e abundância para todos nós, porque é possível. Amei, que maravilha, ótimas dicas. Ana, adorei te receber aqui, você é bem-vinda sempre, que toda essa luta, que tudo isso não traga só uma outra forma de você ver o mundo, mas que realmente transforme a vida de muitas pessoas. Eu acredito nisso. Que trabalho lindo, que bacana. Um prazer imenso te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam. Continue acompanhando, conte para outras pessoas sobre o que vocês estão vendo aqui, que tenho certeza que vai impactar várias vidas. Vamos juntas. Obrigada.